Então, vamos continuar, pessoal, aqui com a nossa aula, nossa videoaula. A gente está na seção 6.2 do capítulo 6 da Diomara, tá? Vamos fazer a continuação do que a gente começou a falar na semana na passada. Então, é o seguinte, na aula anterior, né, a gente havia definido a integral de campos de vetores, né? Então, a integral de campo de vetores, né, essa integral de f dl ao longo do circuito C, da curva C, a gente tinha uma parametrização, né, para a curva C, que é essa função vetorial gama, né, definida no intervalo AB, por exemplo, no R3, né, pode ser R2, R4, enfim, mais comum R2, R3. Essa parametrização de classe C1, né, dada pela essa expressão aqui, gama de T, x de T, y de T, z de T, que é as posições em função do parâmetro T. Então, esse campo F, né, ele era definido em um conjunto aberto lá do R3, podendo ser o R3 inteiro, né, ou um pedaço, tanto faz. Naturalmente, a curva gama vai estar definida também nesse pedaço, né? O campo F, né, se apresenta dessa maneira, com as componentes F1, F2, F3, dependentes da posição, né? E a integral, né, do campo F ao longo da curva C se materializa dessa forma aqui, como integral de A até B de f de gama de t, produto escalar com gama linha de t dt. Né? Como a gente viu também na primeira aula, se isso for um campo de forças, né, isso seria a variação da energia cinética. Quer dizer, energia cinética do ponto final da trajetória menos a energia cinética do ponto inicial. Se o trabalho for positivo, você ganhou energia cinética. Se o trabalho for negativo, você perdeu energia cinética. E se o trabalho for nulo, significa que durante aquele percurso, o balanço total, a energia cinética permanece a mesma. Bom, vimos que se F é um campo de força, né, representa o trabalho, como eu acabei de falar, né, que é variação da energia cinética, isso que a gente acabou de falar. Bom, agora vamos ver, né, como é que essa integral se comporta diante de reparametrizações, né? Aquela coisa, você tem uma estrada e você tem formas diferentes de fazer a mesma viagem, né? Então, digamos que uma dessas formas é aquela gama de T e a outra é uma sigma de U, né? Se elas forem equivalentes, né, vai existir uma função bijetora, né, H, entre os intervalos, né, que leva U e T, né? Bijetora significa invertível, né? Ela precisa ser invertível, ou seja, passar pelos mesmos pontos a mesma quantidade de vezes. E C1 é para a gente poder fazer as integrais, tá? Sem medo de uma integral funcionar, a outra não. Bom, a gente tem duas possibilidades, tá, pessoal? As reparametrizações podem ter a mesma orientação, significa o seguinte, né? Tem duas viagens, né? Por exemplo, Rio para São Paulo. Então, os dois carrinhos fizeram a viagem partindo do Rio, chegando em São Paulo, com velocidades diferentes e tal, mas elas têm a mesma orientação, elas são, digamos, Rio-São Paulo, né? E podem ter orientações contrárias, né? Quer dizer, um saiu do Rio, foi para São Paulo, outro sai de São Paulo, chega para o Rio, tá? Eles passam pelos mesmos pontos a mesma quantidade de vezes, só que, né, em sentido contrário. Então, isso vai corresponder, pessoal, àquela função h, esqueci de colocar ela aqui, né? Essa é a função h né? É aqui também. Se ela for bijetora, ou seja, invertível e de classe C1, ela pode ser assim, ela pode ser totalmente crescente, né? Ou totalmente decrescente, tá? Aqui nesse caso aqui da esquerda, as derivadas são todas positivas, né? E aqui as derivadas são todas negativas. Também esse aqui é o caso de orientação contrária, né? Então tá. Então a gente tem, aqui temos, né?
A gente tem o seguinte, né? Que se elas tiverem a mesma orientação, o trabalho é o mesmo, tá? Ou seja, não depende da velocidade, depende apenas, né, do espaço percorrido. E se elas têm orientação oposta, uma é negativa da outra, né? Claro, se em um sentido o trabalho é positivo, voltando o trabalho é negativo, né? Certo? Bom, a tia Diomara, né, ela chama esse resultado de teorema 6.1. É fácil provar, pessoal, se vocês quiserem ver a demonstração, tá lá no livro da tia Diomara aí, tá? Peço para vocês darem uma olhadinha, é facinho, tá? Bom, e toda integral, né, ela é linear, né, e aditiva, né? Ou seja, se você tiver aqui a combinação linear de dois campos, né, esse alfa F mais beta G, onde F e G são campos, e alfa e beta são números reais, isso daqui se separa dessa maneira aqui, né? Como sendo alfa que multiplica a integral de f dl ao longo de C, mais beta que multiplica a integral de g dl ao longo de C. Tá? É linearidade. Toda integral é linear e essa daí também é. E a aditividade, né? Ou seja, se o percurso puder ser fracionado em n percursos, né, diferentes, como está aqui na figura, né? Por exemplo, quatro percursos aqui, C1, C2, C3, C4. Se você quiser fazer o percurso total, você pode, né, pegar pedaço a pedaço, ou seja, a integral de f dl ao longo do percurso total é a soma das integrais dos percursos parciais, tá certo? Também isso é fácil de provar, tá? Eu deixo para que vocês deem uma olhadinha lá na tia de Almara. Pessoal, agora vamos a um capítulo muito importante, tá? O que que vem a ser, tá, os campos gradientes? Vocês estudaram lá provavelmente no cálculo, né? Que são pré-requisitos dessa disciplina de análise vetorial. Vocês estudaram o que que são campos gradientes. Eles eram obtidos a partir de derivadas parciais de uma função, tá? Uma função de escalar de para duas, três variáveis, né? Então vamos supor que você tem uma f, né, que está definida numa certa região aberta do R3, né, e que toma valores em R, tá? Então, f de x, y, z. Vamos supor que essa função seja de classe C1, né, para a gente poder fazer essas derivadas e resultar em funções contínuas. E a gente define o que que é, aqui em vermelho, em destaque aqui, o que que é um campo gradiente, né? A gente vai representar dessa maneira aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o gradiente de f, tá? De x, y, z. Então, ele é um campo vetorial, né? Definido através das derivadas parciais, ou seja, a primeira componente é a derivada parcial com relação a x, a segunda componente do campo é a derivada parcial com relação a y, tá aqui, e a terceira componente é a derivada parcial com relação a z, tá? Então, a partir de uma função escalar, esta, a gente vai definir um campo de vetores, que é o campo gradiente, tá? Que é esse aqui. Pessoal, no contexto do cálculo, aí a gente vai dizer que essa função que dá origem ao campo gradiente é uma função potencial, como eu coloquei aqui, tá? Então, nesse contexto, a gente vai dizer que essa função é uma função potencial, ou seja, a função que dá origem ao campo gradiente. Nos livros antigos, né, esse campo gradiente é denotado muitas vezes por grade de f, tá? Se vocês virem aí grade de f, alguma coisa assim, é a mesma coisa, tá? Eu prefiro usar essa notação aqui com o operador nabla, tá? Essa escolha do operador vetorial, né? Esse operador aqui, ó, ele é uma instrução para você derivar, né? Com relação à função f com relação a x e jogar isso na componente i. Deriva com relação a y e joga na componente j e deriva com relação a z e joga na componente k, tá? Essa visão, né,
tipo operatorial, ela é uma visão muito frutífera quando a gente for estudar, né, as propriedades do campo, né, como gradiente, rotacional, divergente, que a gente ainda vai falar, tá bom? É muito frutífera essa notação. Ela faz um apelo vetorial. A gente vai ver isso ao longo da coisa, tá? É uma maneira muito mais interessante de se estar definindo o campo gradiente. Ah, eu aproveito aqui, né, e vou colocar uma observação que para nós também vai ser muito útil essa anotação aqui, ó. Denotar isso aqui como sendo um D1, esse D grande um, D grande 2, D grande 3, tá? Essa anotação vai ser muito frutífera também quando a gente estudar lá o rotacional, divergente e tal, tá? Teorema de Gauss, teorema de Stokes, é a mesma coisa, tá, gente? Deixa eu só afastar aqui para, tá? Essa, botar, tem outra cor aqui, essa D1, tá certo? Nada mais é do que a D-ROM X, tá certo? A D2 nada mais é do que a D-ROM Y, e a D3 nada mais é do que a D-ROM Z, tá? Por que essa escolha D1, D2 e D3? Porque isso facilita a decorar certas fórmulas do teorema de Stokes, teorema de Gauss, tá? E também faz com que as expressões matemáticas lá não fiquem muito carregadas assim como ficaria com essas derivadas parciais, a fórmula fica feia de ser vista, né? Então essa D1, D2, D3, ela fica mais fácil de decorar e a fórmula também fica mais simplificada. Então a gente muitas vezes vai usar essa notação aqui, tá? Vetorialmente ela é favorável, digamos assim. Tá? Não esquecendo que não tem nada de essencial, tá certo? D grande 1, D grande 2, D grande 3 são, respectivamente, as derivadas parciais, né? As instruções para derivar, né? X, Y e Z. Bom, vamos para cá de novo. Bom, vamos dar um exemplo de um campo gradiente, né? Vamos pegar essa função potencial f de x, y, z. Essa função potencial que está aqui, ela é x ao quadrado vezes y mais exponencial de y vezes z, tá? O y vezes z está lá em cima da exponencial. Esse é aquela função exponencial, tá? A rigor, ela seria escrita assim, né, pessoal? Exp de yz, tá? Mas ok. Vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer? O campo gradiente, ó, a primeira componente, pessoal, vai ser, ó, df, né, dx. Tá? Então, vai dar, repara, 2xy, né? Aqui não depende de x, então aqui fica simplesmente 2xy. A segunda componente é o df dy, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Então, derivando com relação a y, vai dar x2, e derivando com relação a y, né, repete a exponencial de yz e deriva com relação a y o expoente, então fica z, tá? Então, estamos aí a expressão. E, finalmente, aqui a gente vai derivar com relação a z. Então, a primeira não conta, a segunda vai dar y exponencial de yz, tá? Refaçam aí com calma, ok? Aí a gente tem um exemplo aí de um campo gradiente e da sua função potencial f. Bom, vamos ver um outro exemplo aqui em verdinho, né? Aqui no plano, tá, gente? Ó, vamos considerar essa função potencial aqui, depende de x e de y, tá? Então, ó, é só tirar uma variável, tá? Que os campos são planares, né? Então, essa função potencial ela é 1 sobre a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Repara que essa função não está definida na origem, tá certo, pessoal? Não está definida na origem, ou seja, essa g ela é definida no R3, exceto a origem. Ah, perdão, no R2. Oh, meu Deus. Definida no R2, exceto a origem.
tá? E tomando valores reais. Bom, então vamos lá. Eu só tenho que agora fazer o seguinte, né? Eu peço para vocês verifiquem. Aqui vai ser a dg dx, tá certo? Eu peço que você verifique a derivada dg dx, vai dar menos x dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Mesma coisa a dg dy, tá? A dg dy vai dar, então, menos y, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios, tá? Então, deu a campo gradiente de g de xy, ok? Que também não está definido aqui na origem, né, pessoal? Vamos lá. Aí o livro da Diomara fala do teorema 6.2, tá? Teorema 6.2, né? Ele é interessante, eu peço que vocês estudem a demonstração lá. Eu não vou fazer aqui na aula porque fica muito carregado, mas é muito simples, tá? Você dá uma estudadinha lá na demonstração do teorema 6.2. E diz o seguinte, né? Que se você tem uma função, uma parametrização aqui da curva, né? De A a B no R3, gama de T, isso aqui, né? Então, o ponto inicial é gama de A, né? E o ponto final, gama de B, tá? Dessa trajetória. Pessoal, então ele diz o seguinte, que se você fizer a integral de linha do campo, tá? Gradiente de f dl ao longo de uma curva C, isso vai ser simplesmente a função potencial calculada no ponto final menos a função potencial calculada no ponto inicial. Ou seja, não depende da trajetória, tá certo? Então eu posso colocar de fato é, PFPI, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Que se eu sair desse ponto e chegar até esse, né? E aqui está atuando aqui nessa região um campo gradiente, ou seja, o campo gradiente de F, né? Então, qualquer trajetória que eu fizer, partindo desse ponto e chegando lá no outro ponto, tá? Ok? Qualquer trajetória que eu fizer partindo de PI e chegando em PF, vai ter o mesmo resultado, tá certo? Então, se o campo é gradiente, a integral do, tra do trabalho, digamos assim, ela só depende do ponto de partida e do ponto de chegada. E ele é calculado simplesmente como a função potencial calculada no ponto final, menos a função potencial calculada no ponto inicial, tá bom? Então, não vai depender da trajetória, tá? Então, isso é válido para os campos gradientes, tá? Um resultado muito bonito. Bom, sendo assim, né? Se a trajetória for fechada, ou seja, se eu sair do ponto, né, e retornar àquele ponto, certo? O, o resultado vai ser nulo, né? Porque vai ser, essencialmente, né? Ponto inicial e final coincidem, né? Então, f do ponto inicial menos f do ponto final menos o ponto inicial, vai dar zero porque eles coincidem, né? No caso, quando a trajetória é fechada. A gente costuma representar a trajetória fechada por quando a gente sabe que ela é fechada, né? Naturalmente, por essa integral aqui com esse coisinha redonda aqui no meio. Então, a integral fechada de um campo gradiente é nula, certo? Então é isso, pessoal. Esse resultado é muito importante. Se o campo for gradiente, é integral num circuito aberto, né, digamos assim, que tem ponto inicial e final, só vai depender da diferença de potencial, tá? Ou seja, o potencial calculado no ponto final da trajetória menos o potencial calculado no ponto inicial. Não depende, portanto, da trajetória. Para trajetórias fechadas, zero. Tá? A demonstração desse resultado está lá no livro da Tia Diomara, tá? Seção 6.2, eu peço para vocês dar uma olhadinha. Não é difícil, tá? Eu não vou colocar aqui para também um incentivo para que vocês leiam um pouco isso. Para a gente aqui, o importante é pegar o resultado, tá?
Esse resultado é importante e vamos prosseguir. Então, olha só. Agora, vamos pegar a coisa, né? A gente viu que se a gente tem uma função potencial, né, ou seja, se a gente tem um f, a gente pode, a gente pode calcular facilmente o campo gradiente, né, a partir das derivadas parciais, como a gente fez lá nos dois exemplinhos. Agora, pessoal, eu peço que a gente pense no problema inverso, ou seja, vamos imaginar, tá, que a gente tenha um campo f de x, y, z. A gente não sabe ainda se ele é um campo gradiente ou não, tá? A gente não tem ainda a função potencial, tá? Entende? No caso anterior, a gente tinha a função potencial e calculava. Um minuto. A gente tinha a função potencial e calculava o campo gradiente, tá? Agora não, a gente tem o campo, a gente tem a expressão do campo e a gente vai tentar descobrir, se for possível, né, uma função potencial, se é que existe, né? Pode não ter. Mas vamos supor, se existir, vamos buscar essa função potencial. Então, entenderam o problema? O problema inverso. Agora a gente tem o campo, tá? E queremos calcular a função potencial, se é que ela existe, tá? Vamos lá. Então, se a gente tem o campo F, queremos calcular uma função potencial, se ela existir, tal que o campo seja o gradiente daquela potencial. É o problema inverso, né? Gente, por consistência, né, se o campo for realmente um campo gradiente, vai acontecer isso aqui, tá? Ó, o F1 vai ser a derivada parcial com relação a x da tal função potencial f. O F2 vai ser a derivada parcial com relação a y, e o F3 vai ser a derivada parcial com relação a z. Bom, até aí não dissemos nada, né? Bom, aí se eu pegar e integrar essas funções, eu vou obter isso aqui, ó, repara. Tá? Se eu fizer a integral delas, eu vou obter aqui a f de x, y, z igual à antiderivada da f1, mas, aqui é importante vocês perceberem, gente, ok? Mais uma constante de integração que vai depender somente de, quando eu integrar com relação a x, ó, eu vou ter uma constante de integração que depende de y e de z, e ó, naturalmente não de x, tá certo? Se eu fizer pela f2, eu vou integrar com relação a y e vou resultar numa constante que depende de x e de z. E se eu integrar com relação a f3 com relação a z, eu vou obter uma expressão que, né, uma antiderivada e vou obter também uma constante que depende agora só de x e de y, constante de integração. Bom, eu digo o seguinte, pessoal, se existir, tá? Ó, repara que nós temos três expressões, né? A mesma f vai ser obtida por integral em dx da f1, por integral em dy da f2 e por integral em dz da f3, com as suas constantes respectivas. Eu digo o seguinte, ó, se eu conseguir encontrar A, B e C, tá, que façam com que que o lado direito dessas três expressões sejam idênticos, então, o campo é um campo gradiente e a gente acabou de definir quem é a f. Tá? Vamos fazer isso através de um exemplo. Nossa, então, se existirem funções A que depende de y e z, B que depende de x e de z, e C que depende de x e y, tais que as três equações, ou seja, o lado direito das três equações são iguais, então a gente tem a caracterização da f. E o campo é realmente gradiente, funcionando essa situação aqui, tá? F é o gradiente da funçãozinha potencial f que a gente acabou de descobrir. Vamos fazer um exemplo para isso ficar claro? Então, ó, exemplo. Vamos considerar o campo f. O campo está dado, tá, pessoal? Esse campo aqui, ó. A primeira componente dele, a f1, é 2xz mais y ao quadrado. E a componente f2 é 2xy mais 3y ao quadrado. E a componente f3 é exponencial de z, aquela exp, né? Mais x ao quadrado. Então, esse é o campo dado.
Vamos ver se a gente consegue encontrar uma função potencial para ele, tá? Então, a gente vai fazer aquela continha boba lá, né, gente? Olha lá. Vamos pegar a f1 e vamos integrar com relação a x, tá? Então, isso vai resultar nisso aqui, ó. F de x, y, z, né? É a antiderivada disso aqui. Então, vai dar, ó, vamos fazer juntos aqui, ó. X ao quadrado z mais y ao quadrado x mais uma constante, a gente não pode esquecer, que depende de y e de z, tá? Então, guardo o resultado, x ao quadrado z mais y ao quadrado x mais uma constante a que depende de y e de z. Se eu pegar a segunda componente e integrar com relação a y, tá? Eu vou obter o f de y igual a x ao quadrado y ao quadrado, perdão, x y ao quadrado, né? Integrando agora com relação a y, vou obter y ao cubo mais uma constante b que depende somente das variáveis x e z. Guardo o resultado. E finalmente, tá? Eu vou obter, deixa eu encolher um pouquinho aqui para ficar tudo na mesma, tá? E finalmente eu vou obter, integrando a f3 em relação a z, essa expressão aqui, né? O f de x, y, z vai ser igual a exponencial de z mais x ao quadrado z mais uma constante que depende somente de x e de y. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu preciso encontrar funções a, b e c tais que, se eu colocar elas aqui, né, as três expressões são idênticas. E a gente consegue sim, eu vou colocar aqui embaixo, mas deixa eu colocar aqui de novo. A gente vai conseguir, olha, a A, eu vou dizer que ela é y ao cubo mais exponencial de z mais uma constantezinha c, tá? Que eu também posso colocar um número fixo, tá? A B eu posso escolher assim, ó, x ao quadrado z, tá vendo? Só depende de x e de z, né? Mais exponencial de z mais a tal constantezinha c, tá? E finalmente, deixa eu encolher um pouquinho mais aqui para caber tudo numa página só. E finalmente, a C, tá? E finalmente a C, colocar assim, eu posso escolher ela como sendo, só depende de x, y ao quadrado, né? Mais y à terceira. Bom, agora vocês veem, pessoal, que com essa escolha, todas as três expressões são idênticas, ou seja, tudo funciona. A gente diz que esse campo é integrável. Isso é o que os matemáticos gostam de dizer, o campo é integrável. Você consegue mostrar que ele é gradiente de uma função escalar. Então, com essa escolha, eles são todos iguais e a gente pode sintetizar tudo, né, numa única expressão. F de x, y, z vai ser x ao quadrado z, né, x, y ao quadrado, mais y ao cubo, mais exponencial de z, mais uma constantezinha c, que, tá, pode ser qualquer número constante. 5, 3, π, raiz de 7, cada um. Ou seja, na realidade a gente acabou de mostrar que não existe somente uma função potencial, tá certo? Pode ter várias. Elas estão aparecendo aqui diferentes por um valor constante, que não influi, porque quando você derivar e calcular o campo, esse valor constante, tá, desaparece. Eu peço que vocês, então, tá, verifiquem esse resultado, ou seja, façam as derivadas parciais e vejam que realmente vai dar a componente f1, f2, f3, tá? Não pode se esquecer de verificar, tá certo? Porque na hora de fazer a conta você pode cometer algum erro, tá? Então agora verifica para ver se realmente derivando com relação a x, a gente vai obter a f1,
Derivando com relação a y, a gente vai obter a F2, e derivando com relação a z, a gente vai obter a F3. Tá? Aí os comentários que eu acabei de falar, né? Fica evidente que as funções, né, potenciais podem ser diferentes por um valor constante c. Tá? Ou seja, se dois alunos calcularem com c diferente, não vai mudar nada, né? O que importa para o trabalho também é a diferença de potencial. Então, esse c morre nessa diferença de potencial, ou seja, não importa para a integral do trabalho. Bom, agora então, pessoal, cabe uma pergunta profunda aqui, tá? Qual seria a forma mais geral, tá? Num espaço em que a gente pode fazer essas integrais de trabalho sem dificuldade, bem definidinhas e tal, é o quanto que duas funções potenciais poderiam diferir, tá? A gente já viu que elas podem diferir por uma constante, mas será que ela não pode diferir por uma quantidade adicional a essa constante, tá? A gente vai ver que não. Mas a gente vai ver que não num domínio razoável, certo? Num espaço onde a gente possa fazer essa integral de trabalho de forma razoável. Então a gente vai considerar o que a gente chama de um domínio D conexo por caminhos, tá? O que que é um domínio conexo por caminhos? O domínio é conexo por caminhos quando quaisquer dois pontos P e Q podem ser conectados através de uma curva, tá? Através de uma curva, né? Através de uma parametrização numa curva de classe C1, certo? Então a gente diz que um domínio é conexo por caminhos, tá? Se isso aqui for verdade. Esse é um espaço suficientemente geral para a gente, né? Que a gente vai estar fazendo integrais de caminho, né? Então, se quaisquer dois pontos puderem ser conectados por uma curva parametrizada de classe C1, tá? A gente está num bom espaço, certo? Bom, então vamos supor, pessoal, que o gradiente de uma função potencial f é idêntico ao gradiente de uma função potencial g, mas com esses caras diferentes, tá? Com f diferente de g. A gente vai ver o quanto que eles podem ser diferentes nesse contexto. Bom, se os gradientes são iguais, então, né, o gradiente de f menos g é nulo, né? Ok? Lembrando que f menos g, como eles são supostamente diferentes, né, eles vão resultar numa funçãozinha h, tá? Então, eu estou definindo h como sendo f menos g. Vamos considerar então, pessoal, esse H, né, definido lá no domínio conexo, tá? Então, eu posso fazer, né, uma parametrização, uma composição de H com qualquer parametrização lá dentro, né? O domínio é conexo por caminhos. Então, H de gama de T, naturalmente, é uma função de T, tá certo? Ok? Fazendo a composição através das componentes das posições, né? Porque, naturalmente, o h é uma função de x, y, z, né? Lá nesse domínio. E o x é um x de t, o y é um y de t, e o z é um z de t. Então, a gente pode, né, dizer que na composição ele é um h de t, certo? Bom, então, derivando esse h com relação a t, isso aqui, né? Fazendo as derivadas parciais, isso aqui vai ser o gradiente de h, tá? Produto interno com o gama' de T. Tá? Os detalhes vocês podem fazer. É muito parecido com a demonstração lá do teorema 6.2 que eu falei para vocês, né? Então a gente pode fazer essa derivada. Agora, pelo que a gente viu aqui, ó, certo? Pela hipótese de que eles são iguais, essa quantidade aqui, né, o gradiente de, porque isso aqui, esse f menos g é o h, né? Então, o gradiente de h é zero, certo? Ora, se o gradiente de h é zero, então esse h de t é constante, né? Ao longo de toda a trajetória, tá? H de gama de t vai ser uma constante. Ora, mas só que H de gama de t, né, é F menos G de gama de t. Ou seja, F é igual a G mais C.
Ou seja, a gente mostrou que num domínio razoável de se trabalhar, ou seja, onde os pontos são conectados por curvas, né, parametrizáveis de classe C1, os potenciais F e G, eles só vão poder diferir mesmo por um valor constante, tá? Então, maravilha. Então, qualquer domínio conexo por caminhos, os potenciais, se existirem, né, claro, vão poder diferir apenas por valores constantes que não atrapalham nada a integral de trabalho, né? Porque esse valor constante no início e no final é o mesmo, então a diferença deles vai ser zero. Tá? Pessoal, então, vamos lá. O que que são campos conservativos? Né, pessoal, campo conservativo nada mais é do que um campo gradiente, que é um campo de forças, tá? Então, ou seja, um campo de forças que é um campo gradiente. Esse a gente vai chamar de campo conservativo, tá? Então, toda vez que você tiver um campo gradiente, que é um campo de forças, ele vai ser um campo conservativo. Mas o que que significa campo conservativo, então? O que que ele conserva, afinal de contas? Pessoal, não é difícil mostrar isso, mas isso fica aí para um curso de mecânica, certo? É, nos seus contextos específicos, demonstrar que o campo conservativo, ele conserva a energia mecânica. Tá? A energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial, tá? A gente vai definir, então, energia mecânica como sendo energia cinética mais energia potencial. Aqui há uma certa idealização, pessoal, porque em todo o sistema mecânico existe também as forças de atrito, certo? Elas roubam energia do sistema. Resistência do ar, atrito, né? São forças chamadas dissipativas. A gente está imaginando uma situação idealizada, né? Claro, em que a gente consegue zerar essas forças dissipativas. Então, a gente consegue, digamos, um sistema idealizado onde não existiria atrito nem resistência do ar, nada disso, tá? Então, nessa situação hipotética, né, mas que é interessante de se avaliar, a energia mecânica, ela, né, se o campo for conservativo, a energia mecânica fica preservada, ou seja, ela é igual em todos os instantes da trajetória, tá? Energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Naturalmente, esse final inicial são quaisquer, né? Um exemplo clássico aí, pessoal, o campo gravitacional, né? O campo da gravidade aqui na sala de aula, né? Ele é conservativo. Ele é um campo constante, é um campo conservativo. Então, por exemplo, se você pega um pêndulo, né, e segura ele aqui nesse ponto. Então, a energia cinética é zero nesse momento. Então, ele só tem energia potencial. Nesse ponto aí, a energia potencial é máxima, que eu estou chamando aqui de E. E a energia cinética é zero. Então, quando eu solto ele, ele vai descer e vai passar lá embaixo. Então, lá embaixo, vamos supor que eu defina como sendo a altura zero. Então, se vocês devem se lembrar, a energia potencial é mgh, né? Então, se a altura aqui for zero, então o H é zero. Então, a gente está considerando aqui que a energia potencial nesse ponto mais baixo é zero. Então, nesse ponto aqui, ele só tem energia cinética, que vai ser naturalmente igual a E, né? Porque essa soma é sempre igual. Então, aqui é zero mais E, então tem que ter que ser E mais zero. E num ponto intermediário, vai ter um valor de K e um valor de V, tal que a soma é E. Tá certo? Então, em todos os pontos do trajeto do pêndulo, como a força gravitacional é conservativa, essa soma K mais V é sempre constante igual a E. É claro que em alguns pontos a energia cinética é maior e a potencial menor. Em alguns pontos a potencial é maior e a cinética é menor. Mas a soma é sempre idêntica. Certo, pessoal? Então esse é um campo, tá, conservativo. Pessoal, a nossa aula de hoje então está encerrada. Eu vou mandar daqui a pouquinho também uma lista de exercícios correspondente aí a essa sessão, tá? A sessão 6.2 que a gente acabou de encerrar aqui, tá certo? E a gente vai fazer a nossa próxima aula, provavelmente também de exercícios, nossa aula presencial na quinta, e depois a gente segue na próxima semana com o Teorema de Green.
Bom, então, até lá.